Então chegamos aí ao nosso último destino, Roma. Estamos agora, vamos mergulhar aqui em Roma, na história de Roma, em todas as fases do Império Romano, da monarquia, república até o Império, até a decadência do Império. Vamos passear por tudo que Roma tem de melhor. Não perde, porque esse é o ponto auge da viagem, digamos assim, é o grande finale. Então, vem com a gente, vamos conhecer um pouco mais de Roma. Nós estamos diante das margens do rio Tibre, esse rio aí que foi a partir das margens dele que Roma floresceu, né? Então Roma Antiga começa, como toda cidade da antiguidade, às margens de um rio, né? A história romana, reza a lenda, começa aqui com esses dois bebês, Rômulo e Rêmulo, né? Eles estão presentes aí no conto chamado Eneida de Egídio, do poeta Egídio. Então ela conta justamente que esses dois irmãos foram abandonados num rio, achados por uma loba, amamentados por elas. Então eles cresceram e às margens do rio Tibre fundaram Roma, né? Roma foi fundada, a Roma antiga foi fundada às margens do rio Tibre, né? Que é um rio que corta basicamente a cidade aí. E eles iniciaram, né, então, uma guerra entre si para ver quem ia dominar Roma, quem seria o rei de Roma. E Rômulo, ele assassina Rêmulo, então acaba se tornando o primeiro rei de Roma e dá origem aí ao primeiro período romano, chamado monarquia. Esse período da monarquia, né, enquanto Roma foi no período monárquico, ela basicamente teve 7 reis, né? E já existia o Senado na época da monarquia, então o Senado sempre foi uma estrutura muito presente em Roma, né? E a monarquia romana, né, ela praticamente, os primeiros 4 reis eram latinos, né? Então, assim, os latinos é quem basicamente dominavam ali a região e era a elite, a maioria do Senado, né, os patrícios que pertenciam ao Senado eram latinos. E os 3 últimos reis foram etruscos, né? Obviamente que os latinos do Senado, a maioria, não concordaram com isso. E no último rei, né, com seu último rei, né, chamado de Tarquínio o Soberbo, eles mataram Tarquínio, depuseram Tarquínio do poder, né, e acabaram aí com a monarquia, dando origem assim à República Romana. Vamos entrar agora no Templo de Rômulo. Rômulo que foi o primeiro rei romano, né, o primeiro rei de Roma. Então, no período da monarquia, praticamente do período da monarquia até o período imperial, Roma tinha a mesma pirâmide classial, né, de classe, né? Ela tinha basicamente aí patrícios, que eram o pessoal do Senado, etc. Na sequência dos patrícios vinham os plebeus, né? Na sequência que eram os homens do campo que produziam, que serviam no exército, né? E os clientes, existiam os clientes que eram quem fazia aí a parte praticamente de artesão, etc. São homens livres, artesãos, entre outros, e os escravos, né, que basicamente eram prisioneiros de guerra, ou os escravos também poderiam ser pessoas, clientes ou plebeus que adquiriram dívidas e que não pagaram essas dívidas e, portanto, se tornaram escravas. O período republicano foi quando Roma deixou de ser provinciana, deixou de ser uma vila, né, para se tornar propriamente... Ó, uma fonte aí, ó, que eu havia falado a vocês. Aqui não precisa comprar água, gente. Compra uma garrafinha só e enche. Mas voltando, então, Roma deixa de ser uma vila e vira, né, uma grande potência aí. Eles começam a se expandir e a primeira coisa que Roma faz é conquistar a bota, na verdade a bota inteira, de Roma para o sul, eles conquistam tudo e aí eles se veem diante do mar Mediterrâneo e eles começam então uma guerra, né, com Cartago, né, que era uma das potências navais da época, e essa guerra com Cartago, né, é conhecida como Guerra Púnica. Então surge aí a Guerra Púnica, as guerras púnicas, né, surgem a partir desta briga aí de Roma
e de Cartago pelo mar Mediterrâneo. E Roma acaba vencendo e controla o mar Mediterrâneo. Quando ela vence Cartago, ela ganha todo o litoral do Mediterrâneo ao sul da África, ao norte da África. Então fica fácil para Roma depois conquistar o restante do Mediterrâneo. E com o crescimento do império, cresce também a escravidão, porque os prisioneiros de guerra se tornam escravos, né? Como eu falei anteriormente, ou você se tornava escravo em Roma por dívida, ou você se tornava escravo em Roma sendo prisioneiro de guerra. E os escravos, eles basicamente, né, eles vão ter aí uma importância fundamental na economia romana. Eles vão praticamente mover a economia romana. E a importância econômica deles é tão fundamental que depois de uma crise, né, da escravidão romana, né, quando eles param de expandir seus domínios, quando Roma para de expandir o império, ele praticamente é uma das causas que arruinam o Império Romano, que levam o Império Romano à decadência, né? Então, uma das causas que levam aí, que a gente vai ver mais tarde, o Império Romano à decadência né, a crise da escravidão. Roma, então, no governo republicano, no início do governo republicano, né, ela iniciou uma série de conquistas, né, a começar, como eu falei anteriormente, pelo mar Mediterrâneo, e depois ela tentou se expandir ali pela região da Gália, da Península Ibérica, né, e ela se expandiu tanto nessa época, mas tanto que a economia, que era basicamente escravista, como eu falei para vocês anteriormente, né? Os escravos, quem eram donos dos escravos eram os patrícios. E os patrícios não dava para, os plebeus não estavam mais conseguindo competir, os produtos dos plebeus não estavam mais conseguindo competir com o preço dos produtos dos patrícios, porque os patrícios utilizavam de trabalho escravo, né? De mão de obra gratuita, etc. Grande quantidade de mão de obra. Já os plebeus, não, os plebeus só tinham ele, no máximo 1, 2 filhos para trabalhar para si nas suas lavouras, nos seus campos, né, de produção agrícola. E isso vai gerar uma série de revolta por parte da plebe, né? Isso mais ou menos aí no auge da República Romana, os plebeus começam a se revoltar e migram para Roma, né? Começa a haver uma grande migração urbana, né, dos plebeus aí para Roma, exigindo obviamente que o imperador, né, que no caso o Senado, na verdade o imperador não, o Senado, ele... E aí, o que acontece quando esses plebeus eles começam a exigir do Senado reformas, melhorias? Alguns senadores acham de acatar essas exigências, né? E se dão muito mal, né? A gente brinca, né? Brincadeiras à parte, eles foram os primeiros comunistas da história, né? Então, assim, os caras simplesmente começaram a ter ideais de reforma agrária numa época, tipo, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, eles começaram a pensar em coisas como reforma agrária, por exemplo, né? Então, assim, é o exemplo aí dos irmãos Graco, né? Caio e Tibério Graco, né? O exemplo dos governos de Mário e Silas, né? Que foram governos e senadores, né? Que praticamente caíram por pensar demais na plebe, né? E aí os patrícios caíram em cima deles, né? Se eles tinham que fazer divisão de terras, propondo divisão de terras, etc. Isso aí ia prejudicar muitos patrícios, né? Do ponto de vista econômico. Então os patrícios simplesmente mandaram assassinar os caras. Naquela época era assim, não diferente de hoje em dia. Que vocês veem as ruínas do templo de Saturno, né? Um templo aí que os romanos dedicaram a Saturno. Lembrando que os deuses romanos, né, equivaliam aos deuses gregos, só que com o nome de planetas do Sistema Solar, com nomes que hoje correspondem aos nomes dos planetas do Sistema Solar. Mais um arco aí, ornamentado de colunas gregas, belíssimos os arcos, construídos para celebrar as vitórias dos imperadores romanos. Este é mais um deles. E aí o Senado, né, tendo dificuldade em manter a vasta extensão territorial, o Senado então decide promover aí uma tripartição de poder. Então ele vai tripartir o poder, vai colocar 3 governantes aí para poder governar cada uma parte, né? Para ver se eles conseguem dar fim à crise dos plebeus, né? E às exigências dos plebeus. E assim surge o primeiro triunvirato.
E o primeiro triunvirato, ele surge com 3 nomes, né? Triunvirato, vem do nome 3 governantes, né? Que é Júlio César, o famoso Júlio César, Pompeu e Crasso. Crasso, ele vai morrer de primeira, ele vai morrer logo, né? Ele não vai durar muito tempo. E o poder fica assim dividido entre Júlio César e Pompeu. Esse sim é quem vai ser o grande atrito aí, a grande treta aí vai ser entre Júlio César e Pompeu. Então, com a morte do Crasso, a morte precoce, rápida do Crasso em batalha, né? Ele morreu em batalha, ele era um general, aliás, eram 3 generais, né? Sobram Pompeu e o César. O César, ele não estava em Roma, ele estava numa campanha na Gália, né, a região ali da França, né, que quem não conhece, os gauleses, né, eles são bem representados nos cartoons de Asterix e Obelix, nos filmes, né, então quem ainda não conhece aí, os gauleses são esses aí. E era muito difícil conquistar a Gália, né? Sempre foi um povo muito guerreiro, né? Etc. E o Júlio César estava tentando conquistá-la, né? Ali há tempos que o Júlio César vinha gastando esforços, entendam por esforços aí, a economia e os soldados romanos, né? Para tentar conquistar a Gália. Até que um dia Pompeu disse, olha, ele está gastando demais aqui dos cofres nessa campanha aí para tentar conquistar a Gália. E Pompeu acusou Júlio César de ter traído o Estado romano e decretou que Júlio César era um traidor. Quando Júlio César soube, né, que ele tinha sido decretado por Pompeu um traidor, né, do Império de Roma, ele falou aquela célebre frase, né, a sorte está lançada, e ele se voltou completamente contra a Gália com o exército que ele tinha, conseguiu algo inédito até então, algo que só seria conseguido aí muito tempo depois pelos exércitos alemães, que foi conquistar a região da Gália, né? Então só na Segunda Guerra Mundial que a França seria novamente conquistada, né? E ele então se volta para Roma, e quando Pompeu ele sabe da notícia de que Júlio César está vindo com seu exército inteiro até Roma, Pompeu foge, Júlio César começa uma perseguição a Pompeu e consegue matar Pompeu. Quando ele morre, Júlio César, então, o Senado proclama Júlio César ditador perpétuo de Roma. E esse cargo de ditador perpétuo de Roma, né, ele dá um pouco mais de poderes do que o imperador tinha normalmente. Então Júlio César ganha um status poderosíssimo no Império Romano. Então se desfaz o primeiro triunvirato, né, com a morte precoce de Crasso e a perseguição e posterior morte de Pompeu, e Júlio César assume como o único poder ali da época. Então aqui agora nós estamos nas ruínas do Fórum, do antigo Fórum Romano. Então essas eram as ruínas do antigo Fórum de Roma, né? Ruínas estas, né, que abrigaram os magistrados, né? Os magistrados, os homens que votavam nas leis. Os senadores ficavam no Senado, né? E os magistrados que votavam as leis, eles ficavam aqui no Fórum de Roma. Então os senadores elaboravam as leis e os magistrados eram quem votavam para ver se elas iam ou não serem realmente aplicadas. Depois tinham os pretores, que é quem aplicavam as leis, né, responsáveis por aplicar as leis. Só que os problemas com os plebeus continuaram, e nem mesmo as habilidades políticas, militares de Júlio César conseguiram sanar esses problemas aí. E esses problemas continuando, a pressão em cima de Júlio César foi grande, e Júlio César começou a fazer a mesma coisa que Mário e Silas, que os irmãos Gracos, começou a pensar nos plebeus. E os patrícios, óbvio, se incomodaram muito com isso. E aí o que é que acontece? Quando ele começa a falar muito, né, nos plebeus, né, os patrícios acabam ficando também com raiva e decidem pedir a cabeça de Júlio César. E reza a lenda que foi seu filho adotivo que o matou, né, com 23 punhaladas nas costas. Depois ele fala aquela épica frase, até tu, Brutus, né? 2 grandes frases aí de Júlio César. A sorte está lançada e até tu, Brutus, né? Então, só para vocês terem uma ideia, César morre e assume no lugar dele um segundo triunvirato.
E assim se forma o segundo triunvirato, né? Dessa vez ele vai ser governado, aí Roma vai ser tripartida, territorialmente falando também, né? Então vão ser 3 territórios aí, um pertencente a Marco Antônio, outro pertencente a Lépido e outro pertencente a Otávio. Otávio que era o sobrinho de César, né? Então esses três vão governar Roma em 3 regiões diferentes, já que o império está muito grande, nada mais lógico do que dividir o império, e a partir do momento que eu divido o império, eu vou conseguir dando administrativamente poder político a cada um dos 3 imperadores, dentro daqueles 3 impérios, e a partir do momento que eu divido o império, eu vou conseguir obviamente melhorar aí a minha administração por aquele território ser menor. Só que vocês acham que aqueles 3 iam se contentar só com aqueles pedaços de terra que deram a eles? A primeira coisa que Marco Antônio fez foi se voltar contra o norte africano, conquistar as terras que pertenciam originalmente a Lépido, matar o Lépido, e ainda teve um caso amoroso aí com Cleópatra, um dos romances mais famosos de todos os tempos, de Marco Antônio e Cleópatra, a atual rainha do Egito na época. E assim que Marco Antônio, né, faz isso, né, conquista as terras de Lépido, etc., se envolve com Cleópatra, quando Otávio em Roma sabe disso, Otávio lança seu exército contra os de Marco Antônio, inicia uma perseguição frenética a Marco Antônio, e que culmina aí com o suicídio de Marco Antônio e Cleópatra, quando eles veem que não tem mais jeito, que vão acabar sendo capturados, eles se suicidam, cometem suicídio. Épica essa história aí, clássica, hein? E assim, né, com essa perseguição e posterior suicídio, termina o amor de Cleópatra e Marco Antônio. E quando Otávio ele assume como o único governante de Roma, porque Lépido já havia sido morto por Marco Antônio e agora Otávio tinha matado Marco Antônio, ele não ia cometer os mesmos erros que o tio dele cometeu, que Júlio César cometeu. O que ele fez então? Ele dissolveu o Senado e se proclamou Otávio Augustus, ou Otávio o Divino, né? E com isso tem um fim aí ao período republicano de Roma e o início ao período imperial. Roma se deixa de ser uma república e Roma se torna agora um império. Entramos no Coliseu, essa estrutura aqui secular, milenar, na verdade, ela foi construída no primeiro século, no ano de 82 depois de Cristo, e ainda se mantém de pé em pleno esplendor. Só para vocês terem uma noção, aqui dentro cabiam cerca de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas cabiam dentro desta grande arena. Então, no governo de Otávio Augusto, o primeiro grande imperador romano, né? Otávio, aquele do triunvirato que eu falei anteriormente, né? Que se deu o nome de Augusto, o Divino. No governo dele, ele implementou 2 grandes políticas, né? Que tem muito a ver com o Coliseu. Uma delas é a Pax Romana, onde o império ele decide deixar de se expandir. Ou seja, estava difícil expandir ali o império, governar o império com aquele tamanho, imagina se expandisse mais. Então eles pensaram melhor e resolveram decretar, e Otávio Augusto decreta a Pax Romana, né? E depois, para evitar revoltas plebeias, né, que estavam muito afloradas na época, né, ele faz aí então o que a gente chama de política do pão e circo, onde ele enche estágios como esse, né, arenas como esta, né, como o Coliseu,
plebeus, dá alimento e coloca gladiadores para lutarem, etc. E posteriormente cristãos para serem devorados por leões, etc. Isso distraía a população e alimentava a população, e com isso a população não reclamava nem fazia qualquer tipo de levante ou revolta. Vou mostrar para vocês a arena onde as batalhas de gladiadores aconteciam. Bom, ali, lá do outro lado, diametralmente oposto onde nós estamos, é a Arena de Gladiadores. Era de lá que o público via o espetáculo, né, de crueldade que acontecia no Coliseu. Aqui era uma prisão onde os gladiadores ficavam antes das lutas, né? E você vê as condições eram subhumanas, né? A gente não sabe como eles ainda aguentavam lutar e proporcionar espetáculo ao público. O Coliseu visto bem de longe aqui. O Coliseu também é chamado de Anfiteatro Flaviano. Essa coisa majestosa que vocês estão vendo aqui, ó, mostrando para vocês, era um estágio, né, um hipódromo, onde você tinha corridas de cavalo, etc. Nem o pão de circo, ele não vivia só de lutas de gladiadores, ele também tinha, os romanos gostavam muito de corrida de cavalo, né? Então esse daqui era um estágio reservado para isso, né, para corridas de cavalo, etc. Bem bacana e muito bonito e conservado. É impressionante, parece que o tempo não passa em Roma. Talvez por isso ela tenha um apelido de cidade eterna. No auge do Império, Roma tinha várias estradas que confluíam até seu centro, né? Até o centro do Império, a capital, que era Roma. Daí a frase, todos os caminhos levam a Roma. Calígula foi outro imperador romano que era completamente psiquiátrico. Tinha distúrbios sérios, né, psiquiátricos, né? Fazia várias orgias, vários bacanais, e acabou terminando de falir aí o Império Romano. Foi um dos imperadores que mais teve gastos públicos com orgias, etc. E o Império já não ia bem naquela época, e isso acabou fazendo com que o Império decaísse ainda mais. Foram diversos os fatores que levaram o Império Romano à decadência, né? Desde a crise do escravagismo, né, como já havia dito a vocês anteriormente, com a Pax Romana, o Império parou de se expandir, e se ele não se expandia mais, ele acabava não tendo escravos para poder repor os que morriam, e houve uma grande crise da economia por conta disso. Não havia peça de reposição dos escravos. Além disso, as fronteiras eram imensas. Imagina um império que vinha praticamente da Península Ibérica até o leste europeu, o atual leste europeu, e ainda o norte da África. Então, assim, a extensão do império era muito grande, e para tomar conta de todo esse território, então as pressões bárbaras eram imensas, né? Principalmente dos godos, visigodos, vikings, até em cima, né? Lá na região da Bretanha, os bretões, etc. Havia uma resistência muito grande, né? E uma pressão muito grande para se conquistar aí essas terras que o território romano ocupava. Então, tudo isso, crise escravocrata, crise no escravagismo, crise, pressões bárbaras, tudo isso levou à decadência, à queda do Império Romano. Então é isso, galera. A gente está aqui então fechando a nossa viagem. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente praticamente pegou Roma. Aí poucas foram as cidades que eu queria ir e não fui, né? Mas achei espetacular. Achei tudo aqui em Roma espetacular. Mega aconselho, quem puder vir para cá, venha, não vai se arrepender. É uma viagem única,
onde você faz um mergulho em história, onde você desfruta de uma boa culinária. É realmente um destino